Boa noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos, então. Mais uma vez, mais uma segunda-feira. Estamos aqui para darmos continuidade a esse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como sempre dizemos, é um estudo transformador. Esse que foi o primeiro livro de Allan Kardec, trouxe para nós dessas perguntas e das respostas dos espíritos, em que ele começou a decifrar, trazer para nós exatamente toda essa fascinação, né? Todo esse conhecimento do plano espiritual, do mundo espiritual, que ele descobre através lá das mesas girantes, e ele então traz para nós o primeiro livro. É esse que nós estamos tendo o prazer, a oportunidade de lermos e estudar aqui com vocês. Para que a gente possa dar início ao nosso estudo, nós vamos fazer uma prece, como sempre, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos patronos de nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, aos nossos mentores e aos espíritos que coordenam do plano espiritual esse nosso estudo. Vamos agradecer e vamos pedir para que eles nos iluminem, nos tragam a serenidade necessária para que a gente possa compreender e aqui levar para vocês e trazer para a gente exatamente o melhor entendimento que tenhamos sobre cada questão trazida, formulada por Kardec e respondida pelos espíritos. Então, que assim seja, graças a Deus. Para dar início ao nosso estudo e à nossa semana, a gente sempre traz uma reflexão que será colocado aí na tela para vocês. E a nossa reflexão dessa semana diz assim, é uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Xavier. Nos diz assim: dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Então, Célia, as dificuldades, né? Essa mensagem é de Emmanuel, né? É de Emmanuel, né? Então, a dificuldade, a gente sabe que todos nós enfrentamos. Uns mais, outros menos. Uns no campo físico, outros financeiro, outros de relacionamentos. Mas todos nós enfrentamos as nossas dificuldades. Agora, a grande questão é saber como a gente vai fazer para resolvê-las. O que a gente vai fazer com elas? Como a gente vai encarar essas dificuldades? Como uma forma de nos abatermos ou nós vamos encarar como uma forma de crescimento? A gente pode, né, Nivaldo, essa maneira de como vamos usá-la, a gente pode ficar pensando, mas por que Deus fez isso comigo? E querendo procurar essa resposta de Deus, indagando o nosso Pai. Questionando, né? Questionando. Por que tu fez isso comigo? Por que eu? Eu mereço. Por que comigo, né? Ou então, dali, tirar o que realmente importa, né? Importa. É o germe da questão. O que eu tenho? Que aprender não é com porque, não é porque, é para quê? Não por que eu estou passando isso? Não é, a pergunta não é essa. É para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que tirar daí? Essa indagação a gente não se faz. Mas é essa resposta que nós temos que ter de nós mesmos, não é do nosso Pai. Então, Célia, dificuldades caem no caminho de todos. De todos. Então, todos que estão tendo a oportunidade, né, de estar aqui nos acompanhando, deve ter, com certeza, as suas dificuldades. E como? Como nós temos as nossas aqui. Não pense, eu tenho as minhas, né? A Célia tem as delas, muitas, eu também muitas, vocês também, mas a gente tem que se perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Porque nós estamos aqui num curso. Não viemos aqui a passeio.
estamos aqui fazendo escola. Estamos aqui nessa escola, né? Fazendo esse intensivão que é esses 70, 80, 90 anos que passamos aqui encarnados. Então, o que eu tenho que aprender com isso? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Então, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos reflexionar durante esta semana. O que eu tenho que aprender com as dificuldades que eu estou passando na minha vida ou já passei? E mudar a nossa indagação. Não é porque eu estou passando por isso, é para que eu estou. Então vamos lá, Nivaldo, a questão 571. E ainda estamos no capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos. Né? Então, a 571, Kardec pergunta: só os espíritos elevados desempenham missões? Perfeitamente. Todos nós. A gente estava falando no programa passado sobre missão, né, Célia? Todos nós temos condições de responder essa pergunta de Kardec. Só os espíritos elevados desempenham missões? E a espiritualidade nos diz: a importância das missões corresponde às capacidades e elevação do espírito. Perfeitamente. Claro. Não pode, nosso pai não pode me dar uma missão extremamente nobre se eu não tenho condições de desempenhar aquilo. É preciso primeiro que a gente se capacite, né? Se capacite. Então, a espiritualidade nos responde: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama, aquele funcionário do correio que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão. A missão dele é aquela: entregar as correspondências. Se bem que diversa da de um general. Porque o que a gente fica se questionando, o que a gente fica almejando é comparar as missões. Eu quero uma missão nobre. Eu não quero uma missão, sabe, como... menor, né? Uma missãozinha qualquer. Mas não é missãozinha, missãozão, não São é missões. isso. É missão e bem feita. Aí vamos lembrar do capítulo do Evangelho: sede perfeito, como perfeito é nosso Pai. Faça aquilo que te cabe com a maior perfeição que você pode fazer. Perfeitamente. Sabe? E você pode. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não é se é grande, se é pequena, se eu lavo louça, sabe? Ou se eu sou o maître do restaurante. Não é. É como eu desempenho a minha missão. E eu tenho que desempenhá-la bem. É cada um dentro das suas... Da sua graduação. Mas cada um desempenhando essas suas missões e cada um desempenhando com a maior perfeição que ele possa executar. Se eu tenho que servir um cafezinho, que eu sirva bem servido. Perfeito. Só isso. Aí é 572, 572, né? Então, Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? A gente vai ver que isso... A missão de um espírito, ela é imposta... Ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz por obtê-la. Então, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade?
Aqui, né, Célia, se a gente fosse falar um pouco mais sobre essa pergunta, essa missão, evidentemente que o espírito até pode pedir uma missão, mas é necessário, como você já disse aqui, que ele esteja capacitado, apto a desenvolver aquela missão. Então é importante que a gente tenha essa noção. Não é só o fato dele querer executar a missão, ele precisa estar preparado. Então, ele pede e fica feliz por obtê-la. Se ele estiver capacitado, ele vai receber essa missão. Mais aqui para frente, Kardec vai filtrar um pouco mais esse entendimento. Mas vamos ficar por aqui então. Essa questão tem um item A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Eles respondem sim. Há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Nem todos estão capacitados para executar aquela missão. Candidatos existem, então, pode existir muito. Existe, então, uma tarefa a ser executada e vários espíritos se apresentam se oferecendo a executar aquela tarefa. E vai ser escolhido. A gente traz isso para a nossa vida. Na nossa vida, se nós tivermos que escolher um profissional para executar uma tarefa para nós, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos? Nós vamos escolher aquele mais capacitado. Mais capacitado. Não é? Vai aparecer muitos. Mas através da nossa relação, da nossa conversa, a gente vai escolher os mais capacitados. A 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Aqui ele diz espíritos encarnados. Então, eles não se referem só a espírito. São almas. A missão deles, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, o trabalho é imenso. Então, os professores, todos os profissionais, né, têm as suas missões, não é verdade? Então, repetindo, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. Olha só, a importância, né? Ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Perfeitamente. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. O que tem de diferente dos nossos pensamentos? O que tem aqui de obstáculo para o nosso entendimento? Perfeitamente. A gente houve um tempo, e de vez em quando a gente ainda ouve isso, mas já está se tornando mais raro. A pessoa pega o seu lixo, um papel de bala, qualquer coisa, qualquer lixo, e joga no chão. E ainda fala assim, eu tenho que sujar porque senão o lixeiro... trabalho para o lixeiro. Não vai ter... Então, o funcionário da Conlurb antes era um
lixeiro. A gente chamava ele assim. Hoje a gente sabe da importância daquele simples trabalho. Porque quando eles entram em greve, a cidade fica num caos. Então, é um trabalho que muitas das vezes nós desdenhamos. Já fizemos isso, sim. Mas hoje a gente sabe que ele é tão importante quanto. Temos outra visão, né, Célia? Mudou a visão. Já mudamos a visão, o entendimento, né? Então, quando ele coloca aqui que o que cultiva a terra, desempenha tão nobre missão quanto o que governa ou o que instrui. Ele diz aqui também, Célia, assim, ó, através de meios diretos e materiais. Então, aquele que, voltando para o quadro da escola, aquele que dá aula está em missão, mas aquele que produziu o quadro. O giz, aquele que produziu a carteira para que o aluno sentasse, ele também está fazendo a parte de missão dele, de missão. Material. E é como a espiritualidade nos diz, todos podem ter alguma utilidade. Eles usam essa palavra, utilidade. Nenhum de nós somos inúteis. Podemos até nos fazer de inúteis. Mas não foi a nossa programação. Não foi. E Célia, só ratificando mais uma vez, todos nós temos as nossas missões. Nós, muitas das vezes, nos fixamos naquelas grandes missões, que gostaríamos de ser aqueles grandes missionários. Mas a gente não pode esquecer que aquela ajudinha, aquele trabalho que nós temos com os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, parentes, em que nós temos que servi-los, é missão para nós. Nós vamos, então, à questão 574. 574. Não é isso? Então, na questão 574, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Eu juro para vocês que eu não li essa questão que vinha logo depois. Quando eu frisei bastante que todos podem ter alguma utilidade. Não tinha lido. Repetindo a pergunta que Kardec faz aos espíritos, qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? São aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não quero fazer nada. Não quero nada. Ele é um voluntariamente inútil. Eu não quero, não gosto, não, né? E eles vão nos responder: efetivamente, pessoas que vivem apenas para si mesmas e não sabem se tornar úteis em coisa alguma. Nós sabemos disso. Há pessoas assim. Todos nós conhecemos, todos nós, sem exceção, conhecemos pelo menos uma pessoa assim. Que se isentam de responsabilidade. São pobres seres que devem ser olhados com piedade, pois expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa com frequência já neste mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Então, você disse, né, Célia? Todos nós conhecemos alguém e também eu digo que todos nós já verificamos o tédio que normalmente essas pessoas acabam tendo que conviver. Com a solidão, com o nada, o vazio, que traz realmente problemas para todos aqueles que assim decidam viver. E isso tudo, Nivaldo, é por opção. Não é por imposição de uma deficiência física, não é por imposição de qualquer natureza. É por opção de si mesma. Porque quantas pessoas nós conhecemos que reclamam do que tem,
dessa ociosidade, que não faz nada. E aí você pergunta para ela, você faz algum trabalho voluntário? Eu vou fazer trabalho voluntário? Nunca, não vou fazer trabalho voluntário. Tá bom. Mas você tem tempo? Por que você não pega um livro, vai num orfanato, vai num asilo, vai conversar, empresta seu... E tu acha que eu vou fazer um negócio desse? Tá, no MAP tem um programa de saia dessa, onde você pode ajudar, onde você pode... Ah, não vou fazer. Procurar ser útil, então, né? A gente vai lembrar da pergunta anterior. Todos podem ter alguma utilidade. Com certeza. Então, essa ociosidade, como a Kardec perguntou, é voluntária. Perfeitamente. É uma ociosidade voluntária. E aí você tem um corpo físico perfeito e você trata esse corpo físico como se ele fosse um deficiente. E aí, na resposta da espiritualidade, eles vêm nos dizendo: espiarão duramente sua voluntária inutilidade. Essa questão, a 574, a pergunta que Kardec faz e a resposta que a espiritualidade nos dá, é um alerta para todos nós que somos voluntariamente inúteis. A expiação vai vir e vai vir dura. Quantos exemplos nós temos aqui na nossa casa de pessoas que chegaram aqui com tantos problemas emocionais e que, ao terem a oportunidade que essa casa apresenta de voluntariado, de tantas frentes de trabalho, se transformaram. Se transformaram. Na verdade, porque deixaram de olhar só para o seu umbigo, de olhar para os seus problemas, para o seu corpo, e passou, então, a olhar para o outro. Isso aí, Nivaldo, é um fato. É um fato. A gente, quando está envolvido naquele problema, naquela problemática, a gente não consegue ter uma visão fora daquilo, porque a gente está envolvido naquilo. À medida em que a gente se entrega para um trabalho voluntário e essa casa oferece para todos que queiram, que queiram se dedicar, que queiram se dar. São mais de 30 projetos em andamentos, né, Sérgio? Não é possível que a gente não consiga se encaixar em um deles. Quando a gente começa a ter um outro foco para direcionar o nosso olhar, não é que o nosso problema diminua, não é que o nosso problema acabe, não. Mas o meu foco já não é só aquele. A minha dor. Entende? Eu tenho outras. Então, essa doação, essa utilidade que eu dou à minha vida, me torna melhor. Vai te dar uma nova forma de enxergar a vida. É o que a gente diz aqui na série. Nós não vamos resolver os problemas de vocês. Não vamos. Nem os nossos. Ninguém vai. Nós vamos ter a oportunidade de fortalecermos a nossa musculatura emocional, psíquica, para que a gente possa entender e carregar as nossas dificuldades com mais facilidade. Então, esse voluntário inútil, a gente tem que riscar da nossa vida. Nós não nascemos. Jesus nos disse que nosso Pai trabalha até hoje. Nosso Pai trabalha até hoje. E a gente quer ser voluntariamente inútil. É incoerente. É verdade. Aí a 574 tem... Olha, item A. A letra A é você. Então, o item A diz assim: visto que tinha a escolha visto que tinha a escolha
Por que preferiram uma vida que não podia lhes trazer proveito algum? Porque todos nós temos as nossas formas, nós temos as nossas escolhas, podemos fazer sempre. Então, Kardec pergunta, poxa, mas ela tinha como escolher, por que ela escolheu a inutilidade? E eles vão responder, entre os espíritos, há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa agir assim, eles compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez diante da obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à sua ociosidade. Então, pode ser que realmente eles tenham feito essa opção, mas pode ser que eles tenham vindo com uma missão realmente de trabalho, mas que aqui, pelo livre-arbítrio, resolveram se anular. Influenciado, como os espíritos nos dizem, influenciado pelo mundo espiritual. Como a gente sempre diz, que nós vamos aqui nos sintonizar com aqueles espíritos que têm essa afinidade conosco, nós vamos nos associar a quem? Aos espíritos ociosos, aqueles que não querem fazer nada. E cada vez mais essa vontade de não fazermos nada vai ser reforçada. E a espiritualidade diz aqui, mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Então, Célia, aí a gente sabe, né? Quando o espírito passa lá para o departamento de reencarnação, ele vai primeiro para o esclarecimento. Então vai ser mostrado para ele, olha só, a tua última encarnação você foi um ocioso. E agora, o que você vai fazer para recuperar? Poxa, me dá bastante trabalho. Me dá. Ele vai ter essa oportunidade de buscar, de pedir muito trabalho para recuperar aquele tempo perdido. Eu costumo usar, Nivaldo, a imagem material, né? Dessas dificuldades que acontecem na nossa vida, nas nossas vidas, quando a gente não aproveita determinada situação. Eu uso a imagem do nosso cartão de crédito. Você tem um limite de R$50, então você gasta aquele limite, chega a sua fatura para pagar e você paga o valor mínimo. Você paga, mas o mínimo. Como é que se torna no mês seguinte? Aquilo que você deve mais aqueles encargos. Aí chega no mês seguinte, você paga novamente o valor mínimo. E isso essas dificuldades, elas vão aumentando. A mesma coisa é aqui. Nós temos que aproveitar, nós temos que dar o máximo que nós podemos agora, hoje. Pagar essa fatura, né, Sérgio? Pagar essa fatura, não é pagar o mínimo, não. Pagar com sobra. Né? Porque a tendência é piorar. Nós vamos pagar, sim, vamos pagar, mas o sacrifício vai ser muito maior. A 575. As ocupações comuns, Kardec perguntando, né? As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. Ocupação comum. O professor, por exemplo. Né? Então, mas parece deveres do que missões. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada,
tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, Kardec vem dizendo que essas ocupações comuns, ocupações do nosso dia a dia, a nossa profissão, a dona de casa, a mãe, o pai, o cuidado do pai, o cuidado da mãe na velhice, são ocupações comuns. Segundo Kardec está perguntando, que essas ocupações, pelo sentido que a palavra missão engloba... né? E aí, a pergunta, o cerne da questão, né, Célia? Como é que a gente vai diferenciar se é realmente uma missão, ou é um missionário comum, ou é uma ocupação comum? Ou seja, nós temos vários professores. Qual é o que está executando missão. Ou qual é o que está simplesmente numa tarefa comum? E aí a espiritualidade nos responde. Pelas grandes coisas que opera. Pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. E aí fica muito claro para gente. E aí fica, porque um professor, ele pode desempenhar uma ocupação comum. Mas ele pode ser um missionário. Mas ele também pode desempenhar essa função, essa missão de conduzir esses alunos. Progresso a esses alunos, aos semelhantes. Então, aquele funcionário da Conlurb, ele pode sim, sabe? A gente vê, ser um dever para ele. Ele precisa trabalhar ali 8 horas, então ele vai trabalhar ali as 8 horas. Né? Mas aquele outro, eu lembro, Nivaldo, aquele também da Conlurb, da Marquês de Sapucaí. Sim. Aquele que aproveitava aquilo ali, aproveitava aquele momento, né? Então, é gratificante para ele se entregava para fazendo Então, Célia, a gente chega à conclusão de que tudo que a gente faz na vida, a gente pode fazer como uma missão, que tem como objetivo a gente possibilitar o crescimento do próximo, do outro, ou simplesmente como uma ocupação. Ao cuidar da minha mãe, eu posso fazer como uma missão? Isso. Posso. Se eu faço isso com zelo, com dedicação, amor. Com amor. Mas eu posso simplesmente fazer uma ocupação. Está na hora de dar o remédio dela. Vamos lá, toma o remédio. Acabou. Né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente pode fazer com dedicação e visando o progresso daqueles que estão envolvidos. Então, nós estamos aí, nesse momento, sendo missionários. Ou podemos fazer por uma simples ocupação. Olha que conclusão brilhante que esse livro nos traz. Porque a gente acha que missão... é aquela grandiosidade. Aí a gente, quando fala em missão, a gente fala assim, Chico Xavier, né? Divaldo. Né? Mas eu posso ter desempenhado a minha função. Com certeza. Mas eu também posso ter a minha missão dentro da minha profissão. Mas eu posso também ter feito da minha profissão uma ocupação comum. Simples. Quem vai decidir? Quem vai decidir? Somos nós. Somos nós. As nossas atitudes, os nossos, voltando, né, sentimento, pensamento e as nossas ações. É que vai definir se o que a gente está executando é uma missão ou se é uma simples ocupação. E aí, Nivaldo, a gente, eu achei, assunto, ganhamos esse dia hoje assunto, com essa... Né, Célia? daria para se conversar uma vida toda sobre esse assunto, né?
A gente Quanta sempre coisa, fala, gente. então a gente veja bem, a gente está cumprindo uma missão aqui, não é uma ocupação comum. Não é. Nós dois estarmos aqui com esse livro e com vocês, não é uma ocupação comum. Porque isso aqui é feito desta maneira. A gente quer que todos esses ensinamentos nos cheguem e a gente empreguem eles nas nossas vidas. E, obviamente, vai nos levar a um progresso, vai nos levar a avançarmos nessa senda. A gente está aqui. falando, né, nesses grandes missionários. Allan Kardec. Hippolyte Léon, Denisard, Rivail foi um grande missionário que trouxe, ele já veio programado. E nós vamos ver a próxima pergunta aqui de Kardec, dele mesmo, né? Mas ele veio programado, mas ele conseguiu colocar em prática exatamente tudo que ele veio programado a fazer. Trazer essa terceira revelação para nós, trazer esse consolador, trazer esse manancial de informações que faz a diferença nas nossas vidas. Então, essa resposta da espiritualidade é muito significativa para todos nós, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. E a 576. É você, meu Sou eu. 576, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Aí é o que você falou do Allan Kardec. Então, vamos ver a resposta, né, Célia? Para que a gente possa, então, voltando à pergunta, os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento? Ele já tinha conhecimento disso antes de nascer? E dela tem conhecimento? Eles vão responder: algumas vezes sim. Porém, geralmente o ignoram. Vindo à Terra, né, apenas divisam um vago objetivo. Sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os conduz ao caminho onde devem cumprir seus desígnios. Então, Célia, a resposta é muito clara para nós. Algumas vezes, esses espíritos que vão reencarnar, eles sabem exatamente o seu papel, o que eles vão ter que desempenhar. Isso na erraticidade. Na erraticidade, ainda antes de reencarnar. Sabem o que vai... E Chico trouxe para nós que quando da reencarnação dele, foi feito reuniões, tudo foi programado para que ele pudesse vir trazer esses livros complementares para fortalecer, para embasar a nossa doutrina espírita. E junto com ele veio, a gente sabe, um manancial de outros espíritos que encarnaram para dar essa sustentação a ele aqui na Terra. Mas em outras situações, em outros casos, nós reencarnamos sem saber exatamente qual é a nossa missão. E ela vai se desenvolver gradativamente de acordo com as nossas respostas. As situações, Nivaldo, elas vão aparecendo em nossas vidas. Perfeitamente. E a gente usa o nosso livre-arbítrio. Isso. Então, no momento em que a gente vai respondendo às solicitações que o plano espiritual nos apresenta, outras vão se abrindo. Outras possibilidades vão se abrindo e a gente, então, executa tarefas, missões, que muitas das vezes, Célia, não estava pré-estabelecida, mas que nós possibilitamos que acontecesse.
Aí a gente vai usar o exemplo do que você falou de Kardec. Sim. Essa missão aqui é nobre. Estava programado dele codificar isso, essa doutrina. Só que, quando a situação se apresentou para ele, foram 2 anos, né? 2 anos ele relutando e não participar daquela fanfarrice, né? Que porque, segundo Célia, ele... Kardec era um homem de ciência. De ciência. E aí, quando surgiu o fenômeno das mesas girantes, ele simplesmente não deu bola para aquilo. Claro que não. Como que uma mesa vai falar? É um homem muito sério, ele não queria. Tem truque aí. Isso se estendeu por 2 anos. Até que um dia ele resolve, né? Ele é tocado. Ver de perto. E ir lá presenciar. E aí, quem é tocado é ele. Por quê? Porque naquele fenômeno físico, ele, com um olhar científico, de pesquisador, ele perguntou: quem é que está movimentando essa cadeira, essa mesa? E aí ele recebe a resposta de que são espíritos de homens que já haviam vivido na Terra. Aí ele diz: opa, vamos parar aí, porque eu tenho que estudar isso. Então ele mergulha. Se aprofunda. Ele se aprofunda, ele mergulha. É quando, então, ele recebe a informação de que ele era o escolhido para desenvolver essa tarefa. Uma tarefa árdua, difícil, que ele teria muitos desprazeres, que não seria fácil, mas que era uma missão para ele. E aí vamos ver o finalzinho da resposta da espiritualidade. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Ou seja, as situações se apresentam para todos nós. Nesse caso aqui, nesse exemplo que nós estamos dando, de Kardec. Sim. Uma missão extremamente nobre. Ele poderia aceitar, como relutou, como a Célia disse, mas ele poderia simplesmente olha, eu não quero participar disso. Porque quando nós... mas ele não foi, ele sabia, ele reencarnou sabendo da missão dele? Sim. Mas quando nós estamos na matéria, nós esquecemos. O véu do esquecimento é para todos. E aí nós passamos a ter o nosso livre-arbítrio. Então nós vamos fazer ou não tudo aquilo que nós nos programamos lá em cima. Essa que é a grande questão. É por isso, então, Célia, que a gente precisa estar sempre em prece e estar sempre pedindo para que a gente possa ser intuído, inspirado pelos nossos mentores, para que eles nos tragam exatamente para que a gente tenha essa clareza, essa sabedoria de entender o que nos é intuído. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Porque todos nós temos os nossos. Não estamos aqui a passeio. Então, é preciso que a gente, nas nossas preces, a gente faça aquele momento de silêncio para que a gente ouça Deus. Ouça os amigos espirituais no que eles precisam nos esclarecer com relação às nossas tarefas aqui na Terra. Lembrando, né, que, como você falou, Nivaldo, todos nós temos alguma coisa de útil para fazer aqui, basta que a gente tenha essa serenidade, esse equilíbrio, esse ouvido de ouvir. Os olhos de ver. Isso. A gente tem que ver. Né? Ninguém está aqui para ser inútil, ninguém está aqui passeando. Esse orbe onde vivemos não é um grande parque de diversão, não é. É uma escola, e uma escola muito séria. Nós vamos parar, né, Nivaldo? Nós estamos chegando já ao final, horário. Né, a gente vai parar nessa questão no próximo programa. A gente vai para 577. Então, agradecendo mais uma vez
A todos vocês, amigos espirituais, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos concede essa oportunidade de exercermos, Pai, esse livre-arbítrio que tanto tu respeitas, de exercermos essa necessidade nossa de termos esse livro, de termos essa doutrina ao nosso alcance. Pai, nos ajude, Mestre Jesus. Precisamos caminhar com determinação. Nos ajude a realizar todo esse trabalho que estamos fazendo e que queremos continuar fazendo em todos nós. Esteja conosco, Mestre, ilumine com a tua luz de amor, de carinho, de equilíbrio, mais essa semana que temos em nossas vidas. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.